Espasticidade. Será mesmo que a espasticidade é o grande vilão da fisioterapia neurofuncional, como muitos acreditam? Pois é, o nosso vídeo da série de hoje é sobre a hipertonia elástica, mais conhecida como espasticidade. Então, se você quer saber mais sobre a fisioterapia nesse tipo de problema, fica aí, porque começou agora mais um vídeo. Fala, meu povo! Tudo certinho com vocês? Então, hoje a gente vai falar da espasticidade, né? Que vem justamente, né, de uma lesão no sistema nervoso central, mais precisamente no primeiro motoneurônio, também conhecido como via córtico-espinhal. Antigamente chamava-se de vias piramidais, atualmente as vias laterais, ok? O fato é que quando se tem uma lesão neste tipo de trajeto, algumas vias que são mais extrapiramidais, né, vias que vão mandar informação para a medula espinhal, elas ficam sem inibição de estruturas suprassegmentares, como é o caso de quem? Do trato vestíbulo-espinhal, um trato extremamente importante para quê? Para postura e equilíbrio, porque é um trato que vai estar relacionado a músculos extensores, principalmente de tronco e também de membro inferior, para que a gente possa permanecer em pé. E é por isso que esse tipo de hipertonia, ela é eletiva. Como assim? Ela não atinge todos os músculos do corpo, ela vai atingir os músculos antigravitacionais, os músculos da região anterior, que, se a gente considerar a posição anatômica, será os flexores de membro superior, né, e os músculos, principalmente extensores de membro inferior, ok? Esse tipo de hipertonia é conhecido como hipertonia elástica. O que acontece? Ela é velocidade dependente. Então, durante a mobilização passiva do segmento corporal do nosso paciente, quanto maior a velocidade que a gente faz essa mobilização, maior a resistência. E isso também é um indicativo para que a gente possa saber quanto ao grau de espasticidade do nosso paciente. E aí a grande questão é que muitos acreditam ou acreditavam que a espasticidade era uma grande vilã na fisioterapia neurofuncional, né? Inclusive muito comum em vários tipos, né, de patologias, como sequela, alteração de tônus. Mas hoje em dia a gente tem uma visão diferente, muitas vezes a gente usa da espasticidade para poder trazer funcionalidade para o paciente conseguir fazer uma garra, né? Através de algumas compensações o paciente consegue ser funcional, isso é, realizar uma função graças à espasticidade. E aí é importante falar que vários fatores vão interferir na espasticidade, mas antes disso, eu queria dizer a vocês o seguinte: o paciente que muitas vezes não evolui com espasticidade, continua hipotônico, muitas vezes com alteração sensorial e perceptual, ele tem um prognóstico pior. Isso é um prognóstico mais reservado do que aquele que evolui com espasticidade, certo? Porque tende, inclusive, esses pacientes muitas vezes ter uma heminegligência, né? E negligenciar completamente aquele membro e ter muita dificuldade na recuperação de algum tipo de função do membro. Isso acontece muito em membro superior. Ok? Outra coisa que eu queria deixar claro é que o tratamento da espasticidade ele é multidisciplinar. Ele não envolve apenas a fisioterapia. Então, existem medicações que vão ajudar. Existem também métodos mais invasivos, como é o caso da aplicação da toxina botulínica, que a nível de junção neuromuscular vai bloquear a liberação da acetilcolina e vai ajudar o músculo a relaxar. Mas é importante falar que sem a fisioterapia, né, sem as estratégias como é o caso do alongamento, isso não vai ser possível. Então eu queria dizer a vocês o seguinte, que os estudos já mostram que aquele alongamento lento, mantido, progressivo, né, que sempre se falava, ele precisa ser longo. Então, para que isso faça a diferença na flexibilidade deste paciente. Joia? Então, pensem nisso, pensem em como ensinar o paciente a ficar em determinadas posturas durante um bom tempo, para que isso possa influenciar
no tônus desse paciente. Outra coisa importante é quando essa espacidade é acentuada, também haver o uso de quê? De órteses que possam ajudar no posicionamento e na movimentação desse segmento corporal, ok? Mas vamos lá, que estratégias podem ser usadas? É muito importante a gente entender que fatores estão associados a essa espacidade. Por exemplo, emoção, né? O fator emocional. Alguns pacientes eles podem estar com medo, né? Por muito tempo que ele não fica em pé, que ele não anda, que ele não realiza aquele movimento. E o medo ele vai influenciar no tônus muitas vezes, elevando ainda mais esse tônus. Então esse paciente ele entra em espasticidade, o que dificulta a sua movimentação. Então, será que não é emocional? Será que não é o sensorial? Isso é, o paciente não sente bem determinado segmento corporal e aí o sistema nervoso, na tentativa de sentir esse membro, aumenta, né, os sinais e aumenta o tônus desse membro para que ele pudesse sentir. Então, a partir do momento que a gente estimula, aumenta a estimulação sensorial naquele local, naquele segmento corporal, o tônus do paciente ele tende a se adequar, porque vale ressaltar que ninguém quebra espasticidade, tá? É um termo que não se usa mais, ok? Outra estratégia, usar calor. Né? A gente vê, por exemplo, a hidroterapia que se dá em piscina aquecida, quantos pacientes com espasticidade se beneficiam desse método, né? Mas a gente pode também utilizar, se for o caso, do calor profundo, da termoterapia, ok? A gente pode utilizar a eletroterapia, seja utilizando o phase, né? Em musculatura antagônica àquela que está espástica, exemplo, então se o bíceps braquial ele tem espasticidade, eu colocaria em tríceps, porque no momento que eu mando o tríceps contrair, o meu reflexo miotático, o que é que vai acontecer? Está vindo um reflexo da medula espinhal que está mandando quem? Bíceps relaxar. Vale ressaltar que isso também, essa premissa aí, né, desse reflexo miotático que tem a ver com o cinetismo muscular, é muito importante durante a descarga de peso, estimulação da contração, exercício ativo resistido, já se quebrou, né, aquele mito de que não pode fortalecer essa musculatura, porque a musculatura espástica é musculatura fraca. Mas só para finalizar essa questão da eletroterapia, é importante também falar que a eletroterapia pode ser utilizada como um estímulo sensorial, como muitos já vêm usando, né, na musculatura que está realmente espástica, na musculatura agônica, a espasticidade. Na ideia desse estímulo, seja o TENS ou o phase, em baixa intensidade, apenas com uma estimulação sensorial, poder reduzir esse tônus. Joia? Então aí temos algumas das estratégias que podem ser utilizadas, né? A própria cinesioterapia, o fortalecimento, a eletroterapia, termoterapia, né? Estimulação sensorial. A grande questão é a gente poder conhecer o emocional, né? Então muitas vezes se a gente muda o ambiente, trazendo segurança para esse paciente, a gente consegue trabalhar melhor ele, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de ativar o sininho, que são as notificações, para que você fique sabendo de novos vídeos. Não esquece de dar o seu like, né, que é o curtir lá no joinha, para que o YouTube entenda que esse vídeo é significativo, entregue para mais pessoas e compartilha também, compartilha pelo WhatsApp, compartilha nas tuas redes sociais, para que outros profissionais, amigos, estudantes possam ter acesso. E se você quer saber mais de estratégias da fisioterapia que podem ajudar e como fazer essas estratégias, existem cursos, né? Então vem conhecer meus cursos, tá lá no link, né? Tá na bio, o link está na bio do meu Instagram, das minhas redes sociais. Joia? Então a gente se vê na próxima série. Não esquece de acompanhar. A gente se vê lá. Tchau, tchau.